Será que o Messi e o CR7 jogaram bem o suficiente nesse começo de Champions? E o adulto Ney? Será que ele entra nos 11 melhores da fase de grupo da Champions League? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e vamos pro vídeo. E hoje é dia de montar a seleção da fase de grupo da Champions League. E como toda a seleção da rodada que eu fiz na história desse canal, é dia de polêmica. Vamos começar, como sempre, vamos começar com o goleiro. Acho que aqui minha escolha é a mesma que todo mundo que assistiu a fase de grupos, né? Se considerarmos todos os jogos, pelo menos, só tem um nome possível para essa seleção. Manuel Neuer. Sim, de novo ele. Parece que essa posição entre os melhores goleiros do mundo vai continuar sendo alemão por um bom tempo. Ele foi o guarda-redes com o maior número de defesas por jogo, além de ter sido crucial nesse sistema defensivo bávaro, já que o time alemão vem tendo algumas inconstâncias nesse último mês. Aliás, o único jogo que o Neuer não jogou, o Bayern empatou, e foi o único empate na fase de grupos. Então dá para ter uma ideia que o cara é importante mesmo para esse elenco. A gente tem que citar também o Mendy do Chelsea. Todo mundo chama Mendy, né? Já em vez de falar algum jogador francês, eu vou falar só o Mendy que tá certo. Tô falando de Edouard Mendy, o goleiro dos Blues que assumiu a titularidade no lugar de Kepa nessa champinha. E ó, jogou muito bem. Foi seguro e tomou apenas um gol em 5 jogos que entrou de titular. O Kepa entrou em um jogo e tomou um gol. Mas ainda assim, o Neuer é titular, né? Na nossa dupla de zaga começa com Christian Romero do Atalanta. O defensor foi peça-chave no esquema de Gasperini, sendo o zagueiro central no esquema de 3 defensores do time italiano. E não foi só defendendo não, apesar de ter sido um dos defensores que mais interceptou passes e roubou bolas nessa fase de grupo. Romero ainda marcou um gol crucial para a classificação dos Nerazzurri para o mata-mata. O gol de empate contra o Midtjylland aos 30 minutos do segundo tempo. Ao lado dele, outro defensor de clubes italianos. Eu estou falando de Francesco Acerbi, da Lazio. Também no esquema de 3 zagueiros, Acerbi joga mais do lado esquerdo, mas não é um lateral. Um dos melhores defensores dessa Champions quando o assunto é bola aérea, além de quase não cometer falta durante os jogos. Eu poderia ainda colocar Fabinho, que tem feito ótimas aparições como zagueiro nesses jogos, suprindo a falta de opções de Klopp, e falar também de Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, né? Apenas jogando 3 jogos, fez um gol e deu uma assistência, mantendo o nível de craque que sempre foi. Meu lateral esquerdo aqui é Angelino, do RB Leipzig. Ah, Lucas, mas ele joga de ala. Cara, a gente sempre vai ter essas pequenas diferenças de posição, né? Não dá pra eu montar um esquema 100% igual aos que jogadores que atuam em seus próprios times. O Angelino tem 3 gols e 3 assistências nessa fase de grupos. Aliás, pode jogar nas costas dele a eliminação do Manchester United, né? O cara deitou no último jogo. Na temporada já soma 7 gols e 5 assistências. Cara, pensa no lateral efetivo. Pensei até em Alexandre, que tem sido uma grata surpresa em questão de rendimento nos jogos até aqui. Mas acabei preferindo o espanhol, né? Do lado direito, uma situação parecida. Eu optei por Quadrado da Juve, que chegou a fazer a função de lateral em alguns jogos, mas atua na maioria das vezes como um ala mais avançado. Cara, o Quadrado jogou muito nesses 5 jogos. Foram 5 assistências e uma importância gigantesca para o rendimento da velha senhora. 32 anos nas costas e continua correndo assim. Merece nosso reconhecimento, né? E ó, se você acha que tem um lateral direito que merece mais que ele, escreve aqui embaixo que a gente vai ver se eu concordo ou não com você. O primeiro nome do nosso meio campo é complicado, porque ó, o Kimmich fez mágica no Bayern de Munique nas primeiras 3 rodadas, se lesionou e não participou dos últimos jogos. Mas você tem que convir comigo que foram 3 primeiras atuações fantásticas do alemão, né? A grande disputa aqui talvez seria com o Toni Kroos, mas não tem jeito. Não é a lesão que apaga as 3 primeiras partidas fantásticas que Kimmich fez pelo time bávaro. Então eu mantenho ele como o melhor volante aqui da fase de grupos. Escolha complicada. Um pouco mais avançado e decisões um pouco mais tranquilas. Mais ou menos, né? Apesar de eliminado da competição, Bruno Fernandes fez tudo o que podia e deixou sua marca na primeira Champions com a camisa do United. Foram 4 gols e 1 assistência, além de ter jogado muito bem na fatídica partida contra o Leipzig, que eliminou os Red Devils da Champinha. Foi o grande criador das jogadas do time e ainda um dos poucos que mantiveram alto nível durante toda a competição. Também é um dos poucos que realmente salvam nesse time do United, né? Finalmente fechando nossa meiuca, eu ia colocar o belga safado do Manchester City, mas talvez pela facilidade dos jogos, muito mais do que por mérito próprio, né? Kevin De Bruyne não foi nada espetacular nesse começo de competição, então em vez disso, eu vou mudar um pouco as coisas aqui e colocar o menino Ney. Aliás,
Adulto Ney, né? Cara, não tem nem o que falar. O Neymar carregou o PSG nas costas em 3 das 4 vitórias do time. Isso porque jogou apenas 5 jogos e um deles saiu machucado com 20 e poucos minutos de jogo. Como diria o pessoal dos memes, nem Noé carregou tanto animal que nem o Neymar carregando o PSG nesses últimos jogos. Brincadeiras à parte, o cara merece sem dúvida nosso lugarzinho ao sol aqui. E como ele joga muitas vezes como um meia, cada dia em uma posição, eu vou colocá-lo como meia atacante. Agora vamos para os nossos nomes mais avançados, os 3 jogadores que entram nessa seleção da fase de grupos. E a única certeza aqui que eu tinha é que Haalandinho merece estar aqui. Por 2 motivos. Primeiro, mérito próprio. Jogou muito, meteu 6 gols em apenas 4 partidas que atuou e mostrou que não foi só coisa de uma temporada. Mas temos que falar também que não tivemos grandes desempenhos, além disso, nessa competição. O Ciro Immobile foi bem, Lewandowski foi ok, então a estrela do norueguês brilhou mais forte aqui. Bem, vocês estão preparados para me apedrejar? Porque eu vou colocar um cara aqui do lado do Haaland, e justamente para calar a minha própria boca, porque eu que disse no começo da temporada que ele não ia jogar nada. E sim, eu coloco Morata para a seleção da fase de grupos. Pois é, pode me xingar aqui nos comentários. O espanhol que chegou na Juve por causa de um problema burocrático de Suárez, acabou que deu mais certo do que se esperava. Não jogou fantasticamente em todos os jogos, mas ele foi muito importante para a velha senhora, com participação em 7 gols até aqui. O cara tá fazendo gol em quase todo jogo, aliás, participando de gol em todo jogo, né? Você acha que ele merece essa posição? Comenta aí embaixo. Olha, falta um nome pro nosso time, e aqui eu tenho que pegar fogo, né? Porque, ó, eu ia colocar o Rashford, mas pra mim, apesar do número de gols, ele não foi tão especial nos jogos que precisava ter sido. Eu pensei em Jadon Sancho, que apesar de não estar no seu melhor momento, teve muita importância no resultado dos jogos do Borussia. Pensei até em Papo Gomes, mas não consegui achar que nenhum deles foi melhor que o Messi. E olha, estamos falando de um Messi bem abaixo do que todo mundo espera dele. O Messi foi o jogador que mais criou jogadas de perigo nessa fase de grupo da Champions. Foi o jogador que mais acertou o gol adversário e que mais deixou companheiros na cara do gol. Pra mim faria muito sentido, mas eu vou deixar essa responsa pra vocês. Quem você acha que eu tinha que colocar aqui? O Messi? Cristiano Ronaldo? Rashford? Então escreve aí embaixo pra gente que eu quero ver quem tem o melhor argumento. Minha opinião, Messi. E aí, já aproveita e também deixa o like, porque querendo ou não, esse time ficou forte, né? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E para ver vídeos anteriores, é só clicar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima!